Hoje é quarta-feira, 29 de março, aniversário de Curitiba, completando 330 anos. A agência CWB de Notícias apresenta o Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã, com prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Este jornal nos é oferecido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo tem o comentário forte. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Quero falar para você, brasileiro, que como eu acreditou, que como eu imaginou que Jair Bolsonaro seria a solução para o país. E na minha modesta visão, o Brasil enfrentou com galhardia a pandemia. O Brasil tratou das obras de infraestrutura, o Brasil avançou, na minha concepção pessoal. Porém, você, Jair Messias Bolsonaro, agora cidadão como eu, você volta ao Brasil hoje e diz que volta como líder. Isso não me incomoda. O que me incomoda é eu saber quando é que eu vou estar frente a frente com você, como eu já estive em 5 ou 6 ocasiões, Jair Bolsonaro. Inclusive quando você era presidente da República e me recebeu com educação, com postura, inclusive quando você veio em Curitiba fazer campanha em 2022 e eu não subi no teu palanque aqui em Curitiba porque eu achei que estava mal acompanhado. Mas lá em Londrina eu fiquei do seu lado em toda aquela sua visita lá no Parque de Exposições da Braga. Eu torci por você, eu me esforcei, eu estive em todos os caminhões. Eu quero olhar no teu olho, Jair, e perguntar para você: por que você foi para os Estados Unidos? E quais são os seus objetivos? Depois que você me disser olho no olho, aí eu vou decidir se você é efetivamente meu líder daqueles que são da direita aqui no Paraná. Mas eu preciso olhar no teu olho e perguntar: por que aconteceu tudo o que aconteceu, Jair Bolsonaro? Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina
é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. Na última década, a China emprestou grandes somas a governos da Ásia, África e Europa, aumentando sua influência global por meio de seu mega projeto de infraestrutura, tornando-se um dos maiores credores do mundo. Agora, um novo estudo diz que Pequim também se tornou um importante credor de resgate de emergência para esses mesmos países, muitos dos quais estão lutando para pagar suas dívidas. Entre 2008 e 2021, a China gastou 240 bilhões, resgatando 22 países que são quase exclusivamente devedores do projeto BELT, incluindo a Argentina, Paquistão, Quênia e Turquia, segundo o estudo publicado por pesquisadores do Banco Mundial, instituição que é um laboratório de pesquisas analisando este setor da economia chinesa. O município de São Paulo lidera a lista das cidades que apresentam melhores condições para o empreendedorismo, segundo o ranking geral do Índice de Cidades Empreendedoras, referente ao período 2022-2023. Segundo o levantamento, as cidades que mais subiram no ranking foram Brasília, que passou de 79º para o 4º lugar. Boa Vista, que subiu do 47º para o 6º, e Aparecida de Goiânia, da 75ª posição para a 35ª, produzidos pela Escola Nacional de Administração, e foi publicado este relatório que abrange 101 cidades, que são mais populosas do Brasil e que são organizadas e de acordo com as melhores condições para empreender. Curitiba está na 7ª posição. O Aeroporto Regional de Maringá, Silvio Nani Júnior, no nordeste do estado, vai receber uma usina fotovoltaica que prevê reduzir em 95% os custos com energia elétrica desse terminal, que gira em torno de R$1 milhão por ano. O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, está destinando 6,4 milhões para financiar o projeto, com recursos captados através da Agência Francesa de Desenvolvimento. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou a ordem de serviço que autoriza o início da instalação da usina solar, que terá capacidade de geração de 0,7 megawatts e será a primeira instalada em aeroporto regional do Brasil. Ela será construída em uma área que pertence ao aeroporto e deve iniciar a operação em cerca de 6 meses. Pressionado por grandes projetos e greves, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou atrás e anunciou que vai adiar o processo de votação da reforma do poder judiciário do país.
com a vontade de evitar a divisão na nação, decidi adiar a segunda e a terceira leitura para chegar a um amplo consenso, disse Netanyahu em um discurso televisionado em horário nobre, feito após algumas das maiores manifestações de protestos no país. A reforma do judiciário aumentaria o poder do governo para escolher membros dos tribunais israelenses e permitiria que o parlamento do país derrubasse decisões da Suprema Corte. A indústria brasileira de máquinas e equipamentos teve um fevereiro de queda de 7,8% na receita líquida de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, com 21,76 bilhões de vendas e a nona queda consecutiva, segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Com isso, no primeiro bimestre do ano, o setor acumula queda de 7,1% na comparação com o mês anterior. Porém, houve alta de 7%, segundo a Abimac, após cair 2% em janeiro. No mês seguinte, o setor teve recuperação de 2,7% na comparação da capacidade instalada, atingindo 77,6% de seu nível, apesar da recuperação. A capacidade do setor ficou 2% abaixo do nível de 2022, 79,2%. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em Ação. Olá, amigos do jornal Agência CWB de Notícias. É um prazer, Johnny Schamberg, estar com você mais uma vez nessa semana, oferecendo ao nosso público do país inteiro o que a Fomento Paraná, a Agência de Fomento do Paraná, Fomento Paraná, vem oferecer, em especial agora no exercício 2023, claro, sob a orientação do nosso governador Ratinho Júnior. A Fomento Paraná, sob a orientação do nosso governo, nesses 4 anos que passaram, buscou se reposicionar. Isso é, efetivamente cumprir a sua finalidade, estando presente no Paraná como um todo, é essa a nossa proposta, é isso que nós perseguimos, né? No sentido de levar o crédito barato, o crédito inclusivo para as mulheres empreendedoras, para os homens empreendedores que queiram manter negócios, investir nos seus negócios e crescerem, né? O que o governo espera? Gerar emprego, gerar tributos. É isso que mantém a máquina pública funcionando, cumprindo a sua finalidade. Então, a Fomento Paraná, que tem por finalidade financiar, conceder empréstimos, né,
ela está relacionada diretamente na geração de emprego, por que não assim afirmar, dada a importância de manter pequenos negócios, que é o principal foco. A Fomento Paraná, ela vem buscando cumprir a sua finalidade, ofertando crédito, principalmente para o pequeno, não que nós não possamos fazer operações para grandes empresas, temos até um limite operacional de ofertar créditos em até 17 milhões por CNPJ, mas o foco da instituição, sem dúvida, é atender aquele público que está mais à margem, vamos dizer assim, do sistema financeiro tradicional. E a gente aproveita, nós temos aqui no Paraná mais de 1.200.000 CNPJs de MEIs, de micro e de pequenas empresas, temos uma carteira de basicamente 50 mil clientes, então temos muito chão ainda para percorrer, nós temos como avançar bastante e fazer mais a Fomento Paraná cumprindo a sua finalidade, né, que é colocar recursos girando na nossa economia e gerar todos os efeitos benéficos, né, ao nosso estado, mas principalmente, como a gente gosta de repetir, gerar emprego, gerar renda para os paranaenses. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a criticar o patamar elevado das taxas de juros no Brasil. Um evento promovido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Nessa última semana, Haddad disse que a taxa de juros brasileira está exageradamente elevada. Acho que o Brasil está numa situação favorável em relação aos seus vizinhos e ao resto do mundo. Não temos problemas geopolíticos, como a Ásia e a Europa se encontram hoje. Nossa inflação está mais controlada que do resto do mundo. Nossa taxa de juros está exageradamente elevada, o que significa espaço para cortes no momento em que a economia brasileira deve decolar. Não temos por que temer no Brasil, disse o ministro. Algumas medidas introduzidas na gestão do prefeito Rafael Greca irão acabar com o sistema de transporte coletivo de Curitiba, como conhecemos hoje em dia, para o bem ou para o mal. Não adianta ficar colocando dinheiro em um sistema falido. Na atual administração, foram mais de R$500 bilhão. Por exemplo, o fim dos cobradores acomodados nos amarelões matou linhas tradicionais de Curitiba, como Paraíso, Jardim Los Angeles, Marechal Hermes, Vila Isabel, Jardim Social, Vila Rosinha e outras, por um motivo simples. Os usuários ocasionais estão fugindo de pegar ônibus e preferem Uber ou táxi, que pega o freguês onde estiver e entrega no destino final. Por uma pequena diferença, além de não sentirem seguros de passar o cartão de crédito na máquina criada para os veículos. Com a tendência da reforma tributária, se os impostos de venda de veículos caírem como esperam alguns deputados federais e senadores, a concessionária do transporte coletivo pode encomendar o túmulo, porque o setor perderá mais usuários e ficará entregue às baratas. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? E pensar que mais de 1 milhão de carros no trânsito de Curitiba. Na correria do dia a dia, da escola para casa, da casa para o trabalho, a gente esquece que nesses 1 milhão de carros tem gente dentro. São pessoas de todas as idades, indo, vindo, trabalhando, estudando, passeando, voltando para casa. E as motos? Motoqueiro, são mais de 100 mil pessoas. Ao invés de pensarmos só em carros, motos, máquinas, vamos pensar nas crianças, nos jovens, nos vovôs, nas vovós, trabalhadores, família. Vamos valorizar a vida, a alegria de estarmos vivos, fazer parte da vida de uma cidade que a gente ama. Que tal se, além de respeitar as leis do trânsito, que é o básico, é a obrigação de qualquer motorista, a gente pudesse sorrir? Coisa simples, isso mesmo, sorrir, ao invés de buzinar à toa e ficar nervoso. Pense nisso. Sorrir. Se sorrirmos, seremos mais gentis e assim receberemos sorrisos também. Quer dizer, seremos todos felizes no trânsito.
As boas ações no trânsito começam com um sorriso, o seu sorriso. Quem ama Curitiba sabe que um sorriso vale mais que 1000 buzinadas desnecessárias que só irritam. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. O Paraná encerrou o mês de janeiro deste ano com a contratação de 61.826 mulheres no mercado formal de trabalho, aumento de 35,55% em relação ao mês de dezembro de 2022, quando foram registradas 45.609 contratações. Foram ao todo 145.339 admissões. Em janeiro, homens e mulheres, o que gerou um saldo de 6.369 empregos. Naquele mês, no Paraná, os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência. Com esse desempenho, o Paraná mantém a liderança no ranking de contratação de mulheres entre os estados do Sul, em termos absolutos, com 5,72% mais admissões do que Santa Catarina, que fechou o mês de janeiro com 56,481 mulheres incluídas no mercado de trabalho e 22,8% mais que o Rio Grande do Sul, com 50.349 contratações no mesmo período. Envelhecer é algo natural do ser humano, mas já pensou se desse para retardar um pouco isso? Pensou certo. Recentes estudos publicados pela Universidade de Harvard afirmaram ser possível retardar o envelhecimento, uma dieta balanceada, exercício ao longo da semana e combater o estresse podem ajudar no desenvolvimento. O estudo é comandado pelo professor da Faculdade de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos, David Sinclair, que tem 53 anos. Mas testes de DNA sugerem que o corpo do pesquisador tem uma idade metabólica de 43 anos. Segundo David, ele foi capaz de diminuir sua idade em uma década após adotar hábitos diários muito simples. O indicador intenção de consumo das famílias cresceu 0,8% em março e atingiu 96,7 pontos, o maior nível desde março de 2020, ficando acima também do resultado de fevereiro, quando alcançou 95,7 pontos. Com isso, a intenção de consumo permanece abaixo da zona de avaliação positiva de 100 pontos desde 2015. O resultado foi divulgado nesta última semana no Rio de Janeiro, pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismos, que apura o índice mensalmente desde 2011. Isis Ferreira, economista da Confederação Nacional, disse que apesar de ter mantido a tendência de alta, a elevação foi menos expressiva. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, chencliche, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O café
é uma das bebidas mais consumidas no mundo, mas as opiniões sobre suas vantagens e desvantagens variam. Novas descobertas de estudo publicado no The New England Journal de Medicina sugerem prós e contras para saber. Beber pelo menos uma xícara de café por dia pode fazer você se movimentar mais, mas dormir menos. E pode aumentar também o risco de sofrer um tipo de palpitação cardíaca. A conclusão geral é que não há uma única consequência do consumo de café relacionada à saúde, mas a realidade é mais complicada, diz o principal autor do estudo, Dr. Gregory Marcus, cardiologista e professor de medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco. O índice de confiança da construção civil não variou em março e se manteve em 94,4 pontos, patamar de moderado péssimo em médias móveis trimestrais. O índice caiu 0,3 ponto e ele foi divulgado no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Segundo a coordenadora do projeto da construção do IBGE, Fundação Getúlio Vargas, Ana Maria Castelo, pelo segundo mês, a perspectiva em relação à demanda dos próximos meses melhorou. Ela destacou que uma percepção mais negativa sobre a tendência do ambiente de negócios continuou e o indicador de expectativas, que fechou o primeiro trimestre sem recuperar, então uma queda recente, apontando péssimo moderado deste setor, destacou a pesquisadora. A cúpula do Congresso Nacional afirmou ao governo federal ser contrária à inclusão de brechas na regra fiscal para gastos com programas sociais e nas áreas de saúde e educação. A sinalização foi dada nos últimos dias durante a apresentação do conteúdo da proposta a integrantes do Poder Legislativo, incluindo os presidentes da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal, com a finalização da proposta, que espera apenas o aval final do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser enviada ao Congresso Nacional. Integrantes da equipe política do governo federal começaram a defender uma proposta que não coloque limitações para despesas sociais. As autoridades de Advika, no leste da Ucrânia, dizem que o número de pessoas dispostas a deixar a cidade aumentou, pois está sob fogo quase que sem parar. Até 14 foguetes atingem a cidade todos os dias. Alguém morre todos os dias, disse a polícia da região de Donetsk, que está ajudando nas retiradas. Nos últimos dias, um jardim de infância e uma fazenda foram destruídos, disse a polícia, acrescentando que 5 crianças permanecem nesta cidade. Vitaly Banashi, chefe da administração militar de Advika, disse que a partir do próximo domingo, os serviços públicos da cidade começarão a ser desligados, pois cada vez mais a cidade é bombardeada e destruída diariamente. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. É calma a noite na capital dos curitibanos. Shalom, irmão.